Estamos de volta, mais uma videoaula da nossa disciplina Hermenêutica e Homilética. Nós estamos terminando a aula 2 da nossa primeira unidade. E o título da aula é Hermenêutica nos Tempos de Jesus e Hermenêutica Bíblica. Nós vamos dar continuidade ao assunto que estávamos tratando na videoaula anterior. Vamos manter isso na memória, ok? Também recordando que a nossa intenção é, vamos dizer assim, contribuir, certo? Com aquele conteúdo que você já tem aí no seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Nós vamos continuar falando então sobre, pelo menos num primeiro momento, sobre os tipos de hermenêutica, e aí vamos caminhar mais um pouquinho dentro da hermenêutica bíblica. Venha comigo para a tela então, vamos lá. Bem, na aula anterior, estudamos diferentes modalidades de hermenêutica. Você se lembra disso com certeza? Que são as hermenêuticas seculares e as hermenêuticas sacras. A primeira, hermenêutica secular, se aplica à interpretação de todos os tipos de escritos. A última, hermenêutica sacra, há certos tipos definidos de produções literárias, tais como leis, história, profecia e poesia, que são os gêneros. Leis, história, profecia e poesia são os gêneros de escritos sagrados, ok? Tanto a Bíblia quanto outros livros considerados sagrados pelas outras religiões têm estes gêneros. Faremos aqui essa distinção, entendendo que a hermenêutica bíblica não é a única hermenêutica sacra. Lembrando, os Vedas, o Talmud, o Corão são considerados escritos sagrados pelos hindus, pelos judeus e pelos muçulmanos, assim como a Bíblia é considerada sagrada pelos cristãos. E temos aí na tela um pequeno gráfico, um gráfico muito simples, que nos ajuda a visualizarmos isto que nós estamos falando. A hermenêutica secular é jurídica, constitucional, filosófica. E eu mencionei na videoaula anterior que, em alguns casos, a hermenêutica filosófica é bastante específica, se dedica a interpretar escritos e ditos de específicos filósofos, como, por exemplo, a marxista e assim por diante. E temos aqui a hermenêutica sacra, dedicada à interpretação dos escritos sagrados das religiões. Hermenêutica védica, talmúdica, corânica e bíblica. Ok. Eu quero compartilhar com você nesse momento, dando um passo adiante dentro desse nosso conteúdo, desta nossa videoaula, num texto bíblico, um trecho bíblico, poderíamos dizer uma perícope, né? Que nós conhecemos bem, que vai nos ajudar a entendermos, a compreendermos a importância dos estudos hermenêuticos e da aplicação da hermenêutica, ok? Acompanhe comigo na tela que temos diante de nós. Veja só. Um texto bíblico que nos ajuda a entender a importância da hermenêutica para o correto entendimento das Sagradas Escrituras é Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, do versículo 26 até a primeira parte do versículo 31. Esta pequena letrinha A significa que nós vamos ler até a primeira parte do versículo 31. O texto diz assim, acompanhe a leitura, por favor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, era tesoureiro
do reino dos etíopes, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele, o etíope, respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Bem, temos aí uma ilustração que nos ajuda a visualizar o texto bíblico que acabamos de ler, né? Não é antiga, porque está escrita em inglês. Então, provavelmente é apenas uma adaptação. Se fosse antiga, estas letras que nós temos lido aí, né? Filipe, diácono, e ali no rolo, nas mãos do etíope, né? Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Né? Estão em inglês. Se fosse antigo, estaria em grego, provavelmente. Ok? No máximo, latim. Mas vemos aí Filipe e o etíope no seu carro e os dois conversando sobre a interpretação bíblica. A chave para nós nesse texto, que vai nos levar a refletir sobre a importância de entendermos por que da interpretação, por que nos dedicarmos a isso, é a pergunta que Filipe fez ao eunuco e a subsequente resposta. Existe um livro antigo, mas altamente recomendável para a nossa disciplina, que é Entendes o que lês? Os autores se chamam Fee e Stuart. Há 35 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu estudava teologia, eu usei esse livro, mas ele está à disposição até hoje, dada a sua qualidade. Foi baseado o título desse livro na pergunta que Filipe fez ao eunuco: entendes o que lês? Compreendes o que vens lendo? E a resposta, ela é importante. O homem responde: como eu vou entender se ninguém me explica? Ele não era judeu, ele era de uma outra nação, tinha outros costumes, provavelmente uma outra religião, mas estava querendo entender aquele rolo que chegou até as suas mãos, livro do profeta Isaías, e assim por diante. Ora, então, veja o que acontece. Filipe, orientado pelo Espírito Santo, se dispõe a explicar, a interpretar o texto bíblico para aquele homem. Isso nos faz recordar alguma coisa que nós já vimos em videoaulas anteriores. Quando estudamos lá no início, conceituação e definição de hermenêutica, vimos que na antiguidade ela foi entendida como conversação, como explicação e assim por diante. Nós vemos aqui então o diácono Filipe conversando com o eunuco e na conversa explicando o significado das Sagradas Escrituras. É realmente uma ilustração perfeita do que nós estamos vendo até aqui. Mas vamos prosseguir. Então volte seus olhos para a tela comigo. Bem, o que podemos aprender com esse relato? Nós temos aqui, letra A, um homem que não entendia a escritura que estava lendo. Creio que não estamos exagerando nem cometendo nenhum pecado se afirmarmos que ainda hoje há muita gente que não entende o que lê na Bíblia, ok? E na letra B, Filipe, que bem preparado, certo? Nós vemos em Filipe o equilíbrio entre a intelectualidade e a espiritualidade. Ele era um judeu que estudava a Bíblia, a Escritura, então, usado pelo Espírito Santo, pôde explicar para aquele homem exatamente o que está escrito aqui. Foi usado por Deus para explicar detalhadamente o sentido do texto para o leitor. No versículo 35 desse capítulo do livro de Atos que estamos, diz assim: então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus.
Então, a hermenêutica de Filipe foi evangelística. Ele explicou, e essa explicação o levou a falar de Jesus para aquele homem, e essa interpretação, essa explicação levou aquele homem a uma decisão. Foi prescritiva para receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Na letra C, aprendemos com esse relato que Filipe obedeceu ao Espírito Santo e apresentou, olha aqui, corretamente a palavra de Deus àquele homem. Qual foi o resultado desta explicação correta? Desta apresentação correta? Qual foi o resultado? Nós temos aqui. Continua o texto dizendo assim, acompanhe comigo. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, é permitido, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, essa foi a resposta do eunuco etíope, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isto, percebemos que ele compreendeu a correta explicação das Escrituras que Filipe fez. Diz o texto ainda, então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Quando uma interpretação bem feita é dada, quando o ouvinte entende a explicação que é dada daquilo que ele queria, do texto que ele lia, há essa transformação de vida, a pessoa tem um contato com Jesus e fica muito alegre, há muita alegria. Eu acredito que este é um sentimento que pregadores atentos identificaram entre os seus ouvintes. Quando eles entregam a mensagem, uma boa exegese, seguida então de um trabalho hermenêutico bem feito e uma homilética caprichada, dedicada, bem elaborada, a pessoa entende a palavra que é pregada, ela fica contente. Aquilo promove uma sensação de felicidade no seu coração. Penso que essa é a maior remuneração ou a maior retribuição que um pregador, que um intérprete das Sagradas Escrituras ou um hermeneuta pode desejar após haver realizado o seu trabalho. Ok? Essa é a ideia. E aí, eu trouxe para você também essa imagem bonita. Eu encontrei e quero compartilhar. O que foi o resultado? Qual foi o resultado da explicação correta que Filipe deu da Escritura para aquele homem? Ele se converteu, foi convertido a Cristo, pediu para ser batizado. Os dois desceram a água. Não deixa de ser uma pintura, uma ilustração muito bonita e inspiradora para nós. Por isso, ela deve nos desejar chegar a esse ponto também. Vou terminando por aqui esta nossa videoaula dizendo isso. A hermenêutica de Filipe, para explicar o texto bíblico àquele homem, foi correta, mas ela foi evangelística e levou o homem a receber Jesus como o Senhor Salvador da sua vida. Foi descritiva, explicativa e prescritiva. Deu resultado. Que coisa maravilhosa. Vamos terminar dessa forma inspiradora. Eu aguardo você para a nossa próxima videoaula. Até lá!